Queridos amigos naturopatas de toda a América Hispânica e de todo o mundo, eu estou muito feliz de estar aqui nesse encontro, de estar hoje aqui para participar com vocês desse evento e quero, como vice-presidente da ABRAT, Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, em nome dos seus cerca de 20 mil terapeutas associados, quero reconhecer e parabenizar o Fórum Hispano-Americano de Naturopatia e a WNF pela realização do 8º Encontro Hispano-Americano de Naturopatia. É com muita felicidade que eu também quero parabenizar a todos os organizadores, a todos os voluntários, a todos os participantes e terapeutas que estão fazendo esse encontro ser possível. É muito importante tantas associações estarem unidas com esse propósito. E hoje eu estou aqui para falar a respeito da raiz invisível da dor. E eu quero falar disso porque eu tenho 61 anos, cerca de 3 décadas, mais da metade da minha vida, eu venho me dedicando a responder uma pergunta. Por que determinadas dores, elas persistem, mesmo quando nós fazemos tudo aquilo que nós sabemos ser possível? Mesmo fazendo todas as coisas, ainda há algo que persiste. E sobre a raiz invisível da dor, eu gostaria de começar esse nosso encontro pensando da seguinte forma. Imaginem que nosso corpo é o solo, é a terra. Que o que está acima da terra é o clima, não é? São a temperatura, as intempéries, tudo que acontece ali acima é o campo familiar. E nessa terra tem uma árvore, e essa árvore, ela expressa, tá, tudo o que acontece abaixo dela. Nós vemos o tronco, nós vemos esses galhos que se dirigem para o céu, nós vemos as folhas, os frutos, porém, muitas vezes nós cuidamos de tudo isso, e o clima pode ser que esteja favorável, mas se ainda continua tendo algum problema nessa árvore, talvez nós precisemos olhar para o que está sob a terra, as raízes. Porque as raízes, na verdade, são elas que trazem força, são elas que nutrem, são elas que conectam, são elas que permitem que essa árvore seja tão frondosa quanto ela deveria ser. Porém, a sabedoria naturopática, ela veio ao meu auxílio nesse sentido. A sabedoria naturopática, ela mostra a importância da respiração, a importância do relaxamento, a importância do nosso estado de presença. Para quê? Para que haja uma autorregulação, para que nós possamos, através disso, ter uma autorregulação. Porém, essa autorregulação, ela é muito mais do que o equilíbrio bioquímico que nós estamos buscando. O que eu descobri foi que, além de todo o benefício bioquímico, além de toda esse benefício que traz, não é? Nós aprendemos a nossa autorregulação, tem algo que tem uma importância muito grande. A autorregulação, ela é uma tecnologia ancestral de reconexão sistêmica. Eu fui aprendendo isso ao longo dos anos e vou mostrar para vocês hoje como isso funciona e como a gente pode, na prática, com passos
simples, aproveitar todo um trabalho naturopático e dar um passo além, atingir as raízes. Eu sou psicólogo, sou terapeuta holístico, estou vice-presidente da ABRAT, Associação Brasileira dos Terapeutas, sou fundador do Clube de Constelação e tenho algo com muito carinho, a minha empresa, a Pro42. A partir da Pro42, eu criei uma metodologia que se chama VIS, Visualização Integrativa Sistêmica, que ela une as constelações familiares a técnicas de visualização. Por que a menina dos meus olhos é a Pro42? Porque ela nasce com uma missão. Em 2022, eu coloquei uma missão que me veio através desses trabalhos de meditação, de reconexão, de respiração. Eu senti que eu precisava difundir o pensamento sistêmico complexo através de práticas que fossem integradas, respeitando tanto a ciência quanto a sabedoria ancestral. E me propus impactar 10 milhões de vidas até 2042, formando, capacitando novos terapeutas com esse conhecimento integrado, treinando, desenvolvendo habilidades práticas e teóricas, orientando através de mentoria personalizada para terapeutas. Então, o fato de eu estar aqui hoje conversando com vocês é porque, sim, cada um de vocês já se torna parte dessa transformação e já se torna parte dessa missão. Eu estou aqui difundindo o pensamento sistêmico complexo, através de uma metodologia que você pode integrar com a naturopatia e levar um resultado ainda melhor para o seu cliente. Quais são, então, o que impacta essas raízes, da dor? O que faz com que a dor ainda continue existindo? Ecos do passado. E eu estou falando isso, além da questão dos traumas emocionais, tá? Porque normalmente a gente vai pensar no trauma emocional. Eu, como psicólogo, obviamente, tenho uma distinção, entre a psicologia, que é um trabalho que eu faço, que é uma parte da minha vida, e eu faço a psicologia clínica e respeito todos os limites éticos dessa prática, mas também sou terapeuta holístico, e sou constelador familiar. Então, são áreas diversas, mas óbvio que o conhecimento, ele se integra. Eu tenho conhecimento, respeito as práticas, cada uma na sua área, mas não tem como não integrar aquilo que eu vejo, aquilo que eu conheço. Então, quando a gente percebe a parte de traumas, toda a parte psicológica, a gente não percebe algo que está além disso. Então, além da questão psicológica, nós temos o quê? Nós temos ecos do passado, que ressoam no presente através do nosso corpo. Nós temos vozes que são vozes silenciosas, ou seja, pessoas que vieram antes da gente, ancestrais que viveram histórias, ainda falam através de nós, através do nosso corpo. Memórias sistêmicas são transmitidas através das gerações. E ainda existem lealdades inconscientes, ou seja, nós somos leais e essa lealdade nossa pode ir até a morte. Vínculos familiares que nos limitam. Então a pergunta que eu faço: quantos pesos nós carregamos que não são nossos? Quanto do nosso corpo está expressando aquilo que não foi resolvido através do nosso sistema familiar? Como é que nós manifestamos através de bloqueios, através de padrões repetitivos,
através de diminuição da nossa vitalidade, aquilo que não permanece, aquilo que permanece não integrado lá na nossa linhagem. Por exemplo, você pode sentir uma tensão no ombro. Então, nós podemos fazer massagem, fazer a respiração, nós podemos trabalhar isso com a pessoa. E isso vai relaxá-la, isso vai diminuir a tensão, essa tensão nos ombros vai passar com tudo isso. Nós podemos autorregular, ensinar a pessoa a respirar, ter uma alimentação adequada e uma série de recursos. E ela pode até ir lá e com tudo isso, né, e vai fazer os exames dela estão normais, ela está bem, mas aquela sensação de carregar algo pesado que ela não consegue identificar persiste. Ela continua às vezes tendo comportamentos que ela não gostaria de ter, e muitos dos meus clientes falam isso para mim, tá? Parece que eu repito algo que eu não sei por que eu faço isso, não sei de onde veio, não sei como aprendi, mas sempre acontece do mesmo jeito, no meu relacionamento, no meu trabalho, muitas vezes na minha forma de estudar, na minha forma de ter contato com as outras pessoas. Parece que sempre eu repito coisas que não me agradam do mesmo jeito e não consigo uma explicação para isso. E os bloqueios, né? Bloqueios, limitações que parecem vir de algum lugar desconhecido, como se fossem bloqueios na nossa energia mesmo. E quando eu falo como se fossem, vou falar diferente, tá? Bloqueios na nossa energia, que fazem com que nós percamos até mesmo a nossa vitalidade. Esse campo familiar, do qual eu falei, existe um biólogo, né, Rupert Sheldrake, que fala a respeito dos campos mórficos, dos campos morfogenéticos, que são campos de informação que regulam, tá, a vida, que ajudam a sobrevivência, através de repetição de hábitos e etc., passados de geração a geração, mesmo sem contato direto. Então, esse campo familiar é como se fosse um organismo vivo. Tá? Ele parece com um organismo vivo porque ele quer sobreviver. O nosso campo familiar, ele deseja a sua sobrevivência. E aí, tem alguns princípios que são importantes para ele. Quais são esses princípios que regem os sistemas e regem os elementos que fazem parte do sistema? Então, a família é um sistema. E quais são os elementos? Os elementos são os filhos, os pais, os irmãos e etc. Então, esses elementos que fazem parte desse sistema, eles precisam pertencer. Todos têm direito de ter um lugar no sistema para que esse sistema sobreviva, para que esse sistema esteja buscando o seu equilíbrio. Então, cada pessoa é importante e ninguém pode ser excluído do sistema, porque todos têm o direito desse lugar. Segundo, tem a ver com ordem, tá? Os respeitos às hierarquias naturais da vida, principalmente no sistema familiar, a ordem é muito importante, ou seja, quem veio antes tem precedência. Quem veio antes é responsável pela sobrevivência do sistema. E quando nós rompemos essa ordem, quando nós desrespeitamos essa ordem, quando nós não valorizamos as hierarquias, nós causamos problemas para a sobrevivência desse sistema. E a terceira parte, o terceiro princípio é o da troca, o equilíbrio entre o dar e o receber. E isso também é de extrema importância. Então, pertencimento, ordem e troca estão agindo todo o tempo no nosso campo e nos obrigando muitas vezes a fazer coisas, a sentir determinadas dores que são como avisos de que algo está sendo desrespeitado, algo está em desequilíbrio.
qual que é, né, a grande descoberta, né? Qual a descoberta revolucionária? Tá? É justamente esse olhar que os princípios naturopáticos, eles são tecnologias ancestrais para o acesso sistêmico. Olha que interessante. Além de tudo que já tem, né, de benefício, tudo que está sendo falado aqui nesse encontro, tudo que vocês vão aprender a respeito dessa ciência tão importante, nós temos também que ela é uma tecnologia ancestral que permite que nós acessemos ao sistema. E esse portal de acesso, justamente como eu falei antes, está na autorregulação, porque ela não apenas prepara o terreno, porque muitas vezes nós vamos olhar que a questão da respiração, do estado de presença, do relaxamento, é uma preparação, isso eu também pensava no começo, tá? Isso prepara o terreno para que você possa acessar o sistema. Não, a grande descoberta é que a autorregulação, ela é o próprio portal para informações mais amplas do sistema familiar, ou seja, quando nós entramos nesse estado, nós abrimos uma porta que nos permite acessar um outro lado. Tá? E veja só, naturopatia, tecnologia ancestral de acesso sistêmico. Tá? Esse trabalho que eu estou passando aqui para vocês são os princípios que me permitiram fazer a parte da visualização da metodologia que eu utilizo. Tá? Então eu tenho visto isso na prática desde 2022, né, praticamente, quando eu decidi começar a encontrar uma fórmula para levar para essas 10 milhões de pessoas algo que elas pudessem utilizar na prática, que elas pudessem integrar com a técnica que elas já utilizavam, sem deixar aquilo que elas tinham. E a naturopatia, ela representa uma sintonização com informações amplas do campo familiar. Ela cria um estado de coerência onde o corpo e o sistema respondem em harmonia. Então o corpo passa a se conectar com esse sistema, com esse campo de informação ancestral, através da autorregulação, né? Através da coerência corporal, o corpo em equilíbrio, o campo responde, e a integração sistêmica. Tá? Então essa integração sistêmica que é mais do que o equilíbrio bioquímico, tá? É mais do que isso. Quais são, né, então, esses 3 portais? Primeiro, a respiração consciente, portal para memórias ancestrais e conexão profunda com o campo familiar. Eu atendo alguns clientes online. Eu estava atendendo um cliente da Alemanha esses dias e foi muito interessante porque ele tem uma afinidade muito boa. Todos os trabalhos que eu faço sistêmicos com ele, desde que nós começamos, eu sempre faço as visualizações, sempre. E aí foi muito interessante que eu comecei a perceber que a partir do momento que ele várias vezes, né, ele já vem fazendo esse trabalho há um bom tempo comigo, e aí o que acontece? Ele começou a me relatar as visões que ele estava tendo. Então, quando eu falava para ele, tá, levava ele através da respiração consciente, o relaxamento profundo, levando a relaxar e mantendo ele com uma presença corporal ali, tá, presente, tá, você esteja presente aqui. A respiração se tornou um portal para memórias ancestrais e conexão profunda com o campo familiar. Então, respirar faz com que a gente descubra a vitalidade, descubra que está vivo. O relaxamento profundo, a gente vai até um ponto desse relaxamento em que
a informação externa ela comece a não ter mais tanto lugar. Então essas barreiras perceptivas, a barreira do ambiente, de onde nós estamos, das nossas diversas informações, preocupações, etc., então elas vão se dissolvendo e aí vão abrindo acesso a essas informações do campo. E a presença corporal começa a se expandir. Então, através da visualização, a pessoa percebe a expansão dessa presença corporal. E aí, esses 3 portais, cada um deles é como se fosse uma via específica de acesso para essas informações sistêmicas, que aí está trazendo o individual do elemento que faz parte do sistema para o sistema como um todo. E uma das questões que nós sabemos do pensamento sistêmico é o que acontece com um elemento do sistema afeta o todo. E aquilo que está acontecendo com todo o sistema afeta cada um daqueles elementos. Então nós abrimos aí, através disso, 3 portais importantes. Um único rio. Então, eu gosto dessa figura do rio, que é como você se deixar, né, ir. Tá? Você se deixar. E essa porta da autorregulação é o único rio onde as águas da autorregulação nutrem as margens da percepção sistêmica. Não são 2 caminhos separados. Né? É como um único caminho. Não é uma coisa separada, não é eu estou fazendo isso para acessar algo. Não. Quando eu entro nesse estado de autorregulação, de coerência, eu já estou conectado com o campo. A naturopatia, então, se torna o terreno e a abordagem sistêmica é esse campo. E elas fluem juntas, como um único processo integrado. Quando o terreno se equilibra, né, que é o corpo, né, através da naturopatia, o campo relaxa e permite esse maior acesso às informações familiares. E olha que interessante você poder acessar as informações da sua ancestralidade através, né, de algo que você já conhece, através de um meio que você já conhece, apenas ampliando a sua percepção dessa integração que a gente está comentando agora. Um exemplo bem prático assim, a pessoa está com tensão nos ombros. Aí a gente procede, né, a investigação naturopática, que é a análise postural, tensão muscular, os padrões respiratórios. Mas junto com isso, a gente faz uma pergunta. Que peso ancestral esses ombros carregam? E como que a gente faz essa integração? Que responsabilidade que não me pertence eu estou sustentando? Então, imagina só, você faz todo o seu trabalho e acrescenta, integra uma pergunta. Leva o seu cliente a responder a essa pergunta. Que peso ancestral esses ombros carregam? A combinação dessa abordagem naturopática com questionamentos sistêmicos revela camadas mais profundas de sintonia, permitindo uma intervenção mais completa e duradoura. As perguntas sistêmicas, gente, elas são poderosas. As perguntas sistêmicas permitem que nós ampliemos a conexão com a informação que já está no campo. Quando nós fazemos pergunta, o campo responde. A visualização integrativa sistêmica. Como eu falei, quando a autorregulação se torna portal. A gente ganha segurança, traz segurança para o corpo, acesso às memórias ancestrais através de um estado de segurança. Então isso é importante, tá? Você
não acessar de qualquer jeito, não acessar de qualquer maneira. Mesmo as constelações, muitas vezes, elas são feitas sem preparação, né? Então, se abre um campo e a pessoa entra ali sem antes ter feito algum trabalho de autorregulação. Eu sempre que vou fazer, né, as constelações, procedo antes esse passo, para que as pessoas que estejam no ambiente consigam ter segurança e acessar essas memórias, mas estando no estado ideal para isso. A desaceleração, ela permite a expansão da percepção, né? Então, quando a gente desacelera ali o sistema nervoso, a percepção ela aumenta. E eu chamo de espaço sagrado, tá? Então, esse campo familiar, porque existe um respeito à memória ancestral, você está trabalhando com memórias, você está trabalhando com informações, e é muito importante que esse espaço seja um espaço sagrado. Então, o espaço para fazer, para utilizar a metodologia VIS, para integrar, ele precisa ser um ambiente propício, né, para que hajam as revelações familiares, para que possa se mostrar aquilo que não está sendo visto. Porque, normalmente, no trabalho de visualização sistêmica integrativa, as imagens que vêm, as informações que são trazidas, elas muitas vezes são totalmente desconhecidas pela pessoa, mas que quando se revelam, causam uma transformação e uma mudança. O VIS, né, ele representa essa metodologia que utiliza essa regulação, a autorregulação, como porta de entrada para o campo sistêmico e cria esse espaço seguro, onde essas informações familiares, então, elas podem emergir naturalmente. Então, quais são os movimentos? Aí, se você quiser, né, tira uma foto daqui, né, para você, ou anota os 5 movimentos do VIS, tá? Vamos lá. Quais são esses 5 movimentos? Esses movimentos, eles vão atender 2 trilhos, tá? Tanto da autorregulação quanto do acesso sistêmico, como se a gente estivesse fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, primeiro, a gente precisa aterrar. A pessoa precisa estar presente. Depois, escutar. Depois, reconhecer. Depois, reposicionar. E depois, integrar. Vamos olhar então para esses 2 trilhos e esses 5 movimentos aí da visualização integrativa sistêmica. Os movimentos 1 e 2, o aterrar. Tá? O aterrar, ele tem a ver com a autorregulação e a intenção sistêmica. Aí nós fazemos uma respiração 4x6, tá? Ou seja, inspira em 4, segura 2 e expira em 6. É importante, se a pessoa puder, né, colocar os pés no chão. Onde quer que ela esteja, se ela puder colocar os pés no chão, esse aterramento ele fica melhor. Se é uma pessoa que não pode se levantar, está na cama ou qualquer coisa, ela faz na intenção, tá? Mas se ela puder, o bom é que ela possa colocar no chão, os pés no chão. E a gente levar a pessoa, através da respiração, a um relaxamento, principalmente o relaxamento nos ombros. Qual é a intenção? Tá? Uma intenção suave. E a gente induz a pessoa a isso. Que a imagem certa venha com respeito. E a gente sempre tem uma frase de âncora, tá? Então, tem uma intenção que é falada e tem uma frase de âncora, tá? Então, a intenção é que a imagem certa venha com respeito, a âncora, eu estou aqui, o que pertence pode se mostrar. E a segunda parte, né, desse movimento, o movimento 2, é localizar a sensação. Localizar a sensação no corpo. Temperatura, forma, ritmo.
É a pessoa aprender a interocepção, ou seja, ela escutar, ela ter a percepção do próprio corpo, ela escutar, ela localizar a sensação. Ela, quando faz essa primeira parte, ela começa a ter sensações no próprio corpo. Então, o que ela faz? Sente temperatura, sente a forma, sente o ritmo. Permita a ela sentir o que ela estiver sentindo. E aí pode perguntar, se essa sensação ela fosse uma cena, qual seria? Se essa sensação fosse uma cena, qual seria? E aí a gente abre essa possibilidade da imaginação. Algumas pessoas são mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas. Mas até aí, não é? Você vai trabalhando. Se a pessoa tiver, eu tenho dificuldade para imaginar, tudo bem, tá? Você pede para ela fazer da melhor maneira o que você pode escutar ou como você pode ter a sensação. Tenta transformar, então, essa cena da melhor maneira para a pessoa. A frase âncora é assim: eu vejo como você se manifesta em mim. Aí nós passamos para os próximos movimentos. Movimentos 3 e 4. Movimento 3 é reconhecer, que ele tem a ver com relaxamento mais a inclusão. Tá? A gente, nesse momento, fazer exalações mais longas, tá? Mais longas. Se surgir alguém, um símbolo, aí você fala, eu vejo você, eu honro sua história. Tá? A pessoa fala isso. Quando vai chegando nessa parte, tá? Podem surgir visualizações de familiares, de pessoas desconhecidas, muitas vezes de uma fila de pessoas. Cada um precisa estar aberto à imaginação, como isso surge para cada pessoa. E quando ela vê algo, ela fala isso: eu honro você, eu vejo você, eu honro sua história. E se alguma coisa atrai ela percebendo, ela pode falar. O que foi excluído encontra o seu lugar. Aquilo que foi excluído encontra lugar. É a frase âncora. Esses movimentos, eles promovem o reconhecimento respeitoso das dinâmicas familiares e o reposicionamento saudável dentro do sistema, devolvendo o que não pertence para o indivíduo. Movimento 5. Né? Então, esse movimento 5 é ancoragem mais uma ação concreta, tá? Então, onde a gente vai ancorar e aí fazer 3 respirações bem amplas, tá? Alongando, tá? A região, por exemplo, se tiver a região com tensão, tenta alongar essa região, a região que está tensionada, traz essas respirações, consolida essa experiência do corpo e do seu sistema nervoso. Uma microação, tá? Escolher uma ação a partir disso, né? A partir dessa percepção, pensar em algo, o que eu posso fazer? Qual a ação que eu posso fazer a respeito disso? Por exemplo, se a pessoa integrou alguém e descobriu alguém que está excluído e sentiu alguém que está excluído, pode fazer uma pequena ação, por exemplo, de honrar essa pessoa, de falar que ela tem o lugar dela, por exemplo, encontrando algum objeto pessoal, honrando de alguma forma, fazendo uma carta, por exemplo,
definir uma pequena ação em 24 horas vai integrar aquela experiência ao sistema nervoso. De que modo, né, agora o meu sistema vai responder se eu devolvi aquele peso, se aquele peso não está mais aqui. Uma dessas ações, tá? Por exemplo, hidratação como ato de cuidado sistêmico, tá? A pessoa se hidratar. A pessoa, por exemplo, ter uma ação de conexão com a energia vital da linhagem, tá? Pegar, imaginar, ir para o sol e falar, eu estou reconectando com a minha família. Um movimento, tá, libertador, por exemplo, um abraço em alguém, um contato, sabe, se você percebe, se você sente vontade, se a pessoa ainda existe, tá? Porque a conexão ancestral, a gente tem pessoas que podem não estar, né, ou devem até não estar aqui mais com a gente. Uma palavra de reconhecimento, tá? Uma verbalização que honra um processo. Por exemplo, você ter uma frase que vai ficar representando aquele momento. Por exemplo, eu honro você, a sua existência, ou um gesto de gratidão, obrigado por tudo que você fez, obrigado por tudo que você me trouxe, obrigado pela vida, se não fosse você, eu não existiria. Então, fazer uma pequena ação, né, depois de fazer essa integração, é muito importante. E agora, eu quero fazer um convite para vocês, né? Para a gente ter uma experiência disso, né? Para fazermos aqui uma experiência simples com esse movimento e você sentir como ele pode funcionar para você, ok? Então vamos lá. Você está preparado? Isso. Tá? Se permita participar nesse momento. Quem sabe você vai conectar com algo importante e isso já vai ser uma prática para depois você poder integrar ao seu trabalho. Vamos lá. Então, vamos começar. Eu convido vocês a se acomodarem com a coluna ereta, mais relaxada. Sintam os pés tocando no chão. Perceba, tá, que isso é um aterramento, como se você estivesse conectando com as suas raízes. Tá? Sinta como se dos seus pés descessem raízes, aterrando você profundamente à terra. Inspira pelo nariz, em 4 tempos, tá? Assim, então, inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2. Expira pela boca em 6 tempos. 4, 5, 6. Essa respiração, ela não apenas regula o seu sistema nervoso, ela cria o ritmo perfeito para acessar informações mais sutis. Sinta a respiração entrando e saindo conforme vocês vão fazendo. Esse seria um momento bom, se você sentir a vontade, de fechar os olhos, se isso for importante. Algumas pessoas sentem que com os olhos fechados elas se conectam mais. Outras pessoas se conectam melhor com os olhos abertos. Como é o seu jeito especial de se conectar? Vamos fazer 3 ciclos de respiração assim. Então vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Procura sentir o seu corpo acalmando, esse aterramento, as suas raízes. Permita estar presente nesse momento. Algumas pessoas sentem já assim os seus ombros muito mais relaxados, o seu pescoço. Algumas do lado direito do corpo relaxa mais rápido, algumas é o lado esquerdo. Algumas pessoas sentem até os pés relaxando, os braços. Outras são mais lentas e algumas um pouco mais rápido. Sinta essa calma e permita uma intenção suave na sua mente, assim, como se uma voz repetisse na sua mente que a imagem certa venha com respeito. Que a imagem certa venha com respeito. Agora, nós vamos fazer aí o segundo movimento, que é escutar. Traz para a sua mente, traz à sua consciência algo que está acontecendo, uma questão recorrente, um padrão que está se repetindo, uma tensão, algo familiar. Traz à consciência essa questão. Localiza a sensação no corpo. Onde está essa tensão? Onde está essa informação? Onde está essa sensação? Que parte do seu corpo ela está? Perceba se ela tem textura, temperatura, ritmo. Ela pulsa em uma parte do seu corpo. Algumas pessoas imediatamente sentem isso. Outras começam a sentir aos poucos, devagar. Mantenha a respiração e perguntem: se você pudesse me mostrar uma imagem, qual seria? Se você pudesse me mostrar uma imagem, qual seria? Olhem para essa imagem com o mesmo respeito que você tem pela sua força vital. Se é uma pessoa, reconheçam. Não importa se você sabe quem é a pessoa, mas se você vê uma pessoa, ou se você vê lá muitas pessoas, muitos ancestrais, pessoas que vieram antes de você, pais, avós, bisavós, ou outras pessoas ainda mais distantes, mas você vê algo se destacar, ou se você vê e se conecta apenas com uma pessoa diretamente, pode falar para ela. Se quiser falar em voz alta, melhor ainda. Eu vejo você, eu honro sua história, eu vejo você. Se você não vê uma pessoa, mas vê um símbolo, um objeto ou qualquer outra imagem,
agradeça por essa imagem e pela mensagem que ela trouxe para você. Esse é o terceiro movimento do reconhecimento. Agora, vamos para o quarto movimento, que é o reposicionar. Se você sentir que está carregando algo que não é seu, que não lhe pertence, faça um gesto suave das mãos, como se você estivesse pegando esse objeto que não te pertence, e se você percebe alguém e você estava carregando por essa pessoa, devolva para ela. Imagine você devolvendo e ela respondendo para você: eu dou conta. E você dizendo a ela, com amor e respeito: eu deixo com você o que é seu e tomo apenas o que me cabe. Se você não vê uma pessoa especificamente, mas é para essa raiz, você desce ela e coloca no chão, como se você estivesse direcionando as raízes. Agora, você pode ir para o quinto movimento, que é integrar. Agora, para integrar isso que nós terminamos de fazer, escolha uma ação baseada nos pilares naturopáticos. Um copo de água, bebido com intenção de fluidez, 5 minutos de sol, honrando os ciclos ancestrais, um movimento que libere o que precisa ser movido. Pensa nisso e decida agora qual o movimento que você vai fazer. Pensando nisso, inspira profundamente. 1, 2, 3, 4. Segura 1, 2. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinta como o corpo equilibrado pelos princípios naturopáticos agora carrega uma informação nova sobre seu lugar no sistema familiar. E se você estiver ainda nesse estado, você pode abrir os seus olhos aos poucos, dentro do seu tempo. Espero que tenha sido uma experiência positiva para vocês, né? Que isso tenha sido importante, né? E que você possa ter equilibrado algo dentro do seu sistema. Bem, agora que vocês passaram por essa experiência, hoje eu preciso ficar por aqui por causa do nosso tempo. Mas eu quero fazer um convite muito especial para você. Nós temos esse convite, 7 dias gratuitos no Clube de Constelação, para você participar de experiências reais sobre isso, para você entender mais como funciona, e eu quero convidar você. Mas, em especial para esse congresso, as pessoas que estiverem aqui, eu vou estender, ao invés de 7 dias, nós vamos dar 25 dias, tá, para você no nosso clube. Tá? Você vai poder participar de vários eventos, uma vez por semana, né? Então você vai participar até de 4 encontros e poder ver na prática a transformação acontecendo com as pessoas que fazem parte do clube. Basta copiar aí o QR Code e depois eu posso, né, disponibilizar lá no grupo, né, do fórum. Eu posso disponibilizar para que vocês possam entrar por link, né, quem não conseguir fazer agora, mas pelo celular você já consegue. Contatos, né? Os meus contatos: Professor João Bastos, meu site joaobastos.com.br, o meu e-mail comercial @abrat.org.br e as minhas redes sociais @profbastos. Tá certo? Você vai encontrar aí os meus contatos.
muito agradecido por muitas graças, né, por ter tido essa oportunidade de estar com vocês e que esse encontro seja maravilhoso e que vocês se conectem cada vez mais com o sistema familiar de vocês. Ele tem muito a oferecer. Gratidão.